Randolfo Rodrigues se transformou no verdadeiro terror do Bolsonaro, porque depois da CPI da pandemia, o Randolph quer colocar na jogada a CPI do MEC. E essa CPI, pessoal, tem potencial de explodir Brasília inteira. O Bolsonaro tá em pânico com essa possibilidade, o governo também, mas não só, porque vários deputados estão de cabelo em pé, inclusive o Arthur Lira. O Randolph tem que tomar cuidado que o Arthur Lira pode pular no pescoço dele. E eles estão trabalhando dia e noite para retirar assinaturas desse pedido de CPI do Randolph. É um desespero total de governo e base aliada da Câmara dos Deputados. Será? E aí tem outras coisas. Será que nessa CPI o nome de Michele vai aparecer como uma das envolvidas nesse esquema do Bolsonaro do MEC? Deixa aí nos comentários se você acha que Michele Bolsonaro está envolvida nessa história e também Bolsonaro, qual é o grau de participação de Bolsonaro nesse gabinete secreto? E também coloque seu like, é muito importante para o canal. E eu sei que muitas pessoas vão dizer, olha, mas a CPI da pandemia não deu em nada, nós vamos ter uma outra CPI que não dará em nada também. Essa é uma CPI diferente da CPI da pandemia. E é por isso que ela deixa Bolsonaro de cabelo em pé. E primeira coisa, a CPI da pandemia, ela ainda está dentro dos prazos, tá? Então calma. Vamos com calma, só que essa é uma CPI diferente. E o principal ponto de diferença da CPI do MEC para a CPI da pandemia é justamente o período, pessoal, que ela vai ser colocada na jogada. A CPI da pandemia aconteceu lá no ano passado, há 1 ano e meio das eleições. E vocês viram como ela foi destruidora para as aprovações, para os índices de aprovação do Bolsonaro. Foram os piores de toda a série histórica. E a CPI, os impactos da CPI, ainda são sentidos pelo Bolsonaro hoje. Ele não conseguiu se recuperar. Então imagina o estrago que fez uma CPI há 1 ano e meio da eleição e o impacto dessa CPI no período eleitoral. Ela é devastadora para Bolsonaro. Devastadora. Porque vocês sabem que o único argumento que o Bolsonaro tem hoje é falar que ele não é corrupto, é falar que o governo dele não tem corrupção. Só que essa CPI atinge em cheio Bolsonaro e a corrupção no governo. Diferentemente da CPI da pandemia, que Bolsonaro até poderia dar algumas desculpas, agora ele não tem como. E o único argumento que ele tem é esse. Então ele fala, na época do governo Lula, na época do governo petista, a corrupção acabou no meu governo. Será mesmo? Essa CPI iria colocar a limpo a corrupção em um dos ministérios, justamente no período eleitoral. Seria destruidora para Bolsonaro. Porque diferentemente da CPI da pandemia, calma que eu já vou chegar no Arthur Lira. Calma que o Arthur Lira tá preocupadíssimo. E você vai entender por quê. Diferente da CPI da pandemia, que foi colocada em prática para investigar atos e omissões do governo federal, essa é para investigar corrupção mesmo. E aí que tá o problema. Porque na CPI da pandemia, o Bolsonaro poderia fazer como ele fez. Nós fomos atrás de vacinas? Não, mas nós compramos as vacinas. Não, mas a culpa é de governador e prefeito. A culpa é do STF. Não, a culpa é do terceiro. O governo federal ele conseguiu desbaratinar lá o esquema do Dominguete. Toda aquela história. Agora não, agora é direto. Porque nós temos que lembrar que o Milton Ribeiro colocou o nome de Bolsonaro. Porque o Milton Ribeiro falou, olha, eu tenho que privilegiar o pastor Gilmar porque o Bolsonaro mandou. Tem áudio disso, é a voz do ministro, é uma prova cabal. E os depoimentos dos prefeitos que se relacionaram com esses pastores também é muito contundente. Houve pedido de propina, houve pedido de corrupção, pedido a ouro, barras de ouro. Eles queriam 1 quilo de ouro. Então, é muito difícil desassociar. E o Milton Ribeiro, ele se envolveu nessa história falando que ele sabia de todos esses problemas do gabinete paralelo do Ministério da Educação. E ele denunciou para a Controladoria Geral da União. E depois falou que não denunciou, que não sabia. Olha só como ele está morrendo pela língua, o Milton Ribeiro. E nós temos que saber, nós temos que entender o seguinte. O Milton Ribeiro, ele aguenta quanto de pressão? Ele aguenta quanto de pressão? Porque, ao que tudo indica, esse esquema já existia antes do Milton Ribeiro entrar na jogada. Como vocês bem sabem, esses pastores se relacionavam com o Bolsonaro antes mesmo do Milton Ribeiro. O Milton Ribeiro foi o arquiteto desse esquema do Bolsolão? Mistério, mistério. Ele pode ter entrado de gaiato. Se ele entrou de gaiato, por que ele vai levar a bucha toda sozinha? Porque agora ele não tem mais foro privilegiado. Não é mais ministro? Vai ter que tentar uma vaguinha de deputado. E eu tenho não é uma convicção, mas alguma coisa aqui dentro de mim fala que Michele Bolsonaro está envolvida nessa história desde o início. Desde o início. Porque a ligação de Bolsonaro com os pastores, com as igrejas, é uma ligação superficial, burocrática, de pedir voto. Não é uma relação institucional como Michele tem. Então isso reviraria a vida íntima
de Bolsonaro. A vida íntima da primeira-dama Michele Bolsonaro, que na CPI da pandemia já estava envolvida lá, hein? Lembra daquele reverendo que falou que ia vender vacina, coisa do tipo, que estava envolvido com Michele? Então, tem essa história antes. E não só Bolsonaro que está preocupado com essa história bombástica no período eleitoral. Como eu falei, Brasília toda está de cabelo em pé. Porque o Ministério da Educação tem lá o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE. E quem foi envolvido em um problema aí de corrupção no FNDE semana passada? Arthur Lira, Tutur, o princeso da Barra de São Miguel. O reizinho do Congresso Nacional, o deputadozinho que tem uma ligação muito forte com pescoços, né? Pescoços, ele gosta muito de pescoços, aparentemente. O Arthur Lira está sendo acusado, ou não acusado, mas está observando o nome dele, envolvido num esquema do FNDE que destinou milhões para uma escola em projetos de robótica. Ó, que legal, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Né? Vamos transformar escolas no interior do estado de Alagoas em grandes cientistas para nós levantarmos, criarmos satélites, foguetes e quem sabe lá um Transformer. Seria maravilhoso. Olha só, uma escola que recebeu dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, pelo Arthur Lira construindo o Optimus Prime. Muito legal. Só que tem um problema, pessoal. Essa escola que recebeu esses milhões para aulas de robótica, ela não tinha computador funcionando, ela não tinha vaso sanitário, não tinha água, tava assim, só casca, não tinha absolutamente nada, não tinha a mínima condição de receber um computador, ainda mais dinheiro para fundo de robótica. E essa história toda envolve um aliado muito próximo do Arthur Lira. Então, claro que esse envolvimento, que essa CPI envolvendo o Bolsolão do MEC passaria pelo FNDE, passaria também pelos esses recursos que foram passados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E o Arthur Lira sabe que ele não é bem visto no Senado. Não é. Ele tem uma guerra, uma disputa interna com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Eu já falei diversas vezes sobre isso para vocês aqui no canal. Os senadores, eles não gostam do Arthur Lira, porque o Arthur Lira, ele quer mandar no Congresso. O Arthur Lira, ele quer subjugar o Senado. Ele quer fazer com que o Congresso Nacional seja dele. E o Arthur Lira, o que ele quer fazer? Ele quer mandar os projetos para a Câmara dos Deputados, para o Senado só referendar, para o Senado só assinar, tirando qualquer tipo de discussão e toda a importância dos senadores. E os senadores estão pé da vida com o Arthur Lira. Então essa seria também uma CPI para poder fustigar gostoso o Arthur Lira. E vocês sabem que no Senado tem uma figurinha de cabeça branca e óculos muito feios, porque eram óculos bonitos, mas agora ele começou a usar uns óculos muito feios de um tempo para cá, que tá doido para fustigar o Arthur Lira. Renan Calheiros. Óbvio, o Renan Calheiros é adversário do Arthur Lira em Alagoas, e uma CPI que fustigasse o Lira seria para Renan Calheiros maravilhoso. E Renan Calheiros quer que essa CPI saia, tanto é que ele já assinou. E o Randolph tinha 27 assinaturas. Aí começou uma história estranha. Ah não, assinatura ali que não é minha, colocaram uma assinatura na jogada. 2 senadores já retiraram o apoio a essa CPI. Isso no final de semana. Por quê? O governo está desesperado. Bolsonaro e a base aliada estão desesperados com o Randolph Rodrigues. É uma CPI bomba em um ano crucial que não haveria tempo para reverter o impacto causado pela imagem da CPI. E tem um outro problema, porque as investigações que já estão ocorrendo nos órgãos competentes, na CGU, no Tribunal de Contas da União e na própria Polícia Federal, acabariam sendo dominadas por um viés político dessa CPI. E isso dificultaria ainda mais o trabalho e o escrutínio popular em cima dessas ações. Eu já fiz um vídeo falando para vocês sobre a proteção que a Polícia Federal aparentemente está dando ao Jair Renan, o filho do Bolsonaro. O link está aqui no card para que você possa ver e entender. Então nós vamos ter pressões em várias esferas da investigação contra o gabinete paralelo do Ministério da Educação. Então é uma hecatombe promovida pelo Randolph Rodrigues em um ano que não é muito gostoso de ter esse tipo de investigação, esse tipo de especulação.
Que problema que Bolsonaro está tendo com o Randolfo Rodrigues. É o principal adversário de Bolsonaro, é o grande terror da família Bolsonaro. E eu acho que o Randolfo ele deve ser muito pequenininho. Eu não sei se o Randolfo é alto. Eu acho que o Randolfo deve ter no máximo 1,65 m. Qual que é a altura do Randolfo? Coloque aí nos comentários. Mas ele parece muito pequenininho, provocando grandes problemas para Bolsonaro. Ele é o terror de Bolsonaro e aliados.